Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estou aqui para gravar mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E estamos estudando nesse trimestre nossa revista que traz pelo título Dons Espirituais e Ministeriais. Tem sido um prazer até o momento gravar essas pré-aulas e temos aprendido e compartilhado muito do conhecimento da palavra de Deus e aprendido muito com os irmãos. Para a glória de Deus, já realizamos 5 pré-aulas e nestas 5 pré-aulas já estudamos os dons do Espírito. E agora, a partir da lição número 6, nós vamos entrar nos dons ministeriais. E eu quero dizer aos irmãos que serão várias aulas referente aos dons ministeriais. Porém, conforme o estudo da escola bíblica, separemos por tópicos, Ou por aulas, melhor dizendo, para a melhor compreensão de todos os irmãos. E na aula de hoje nós vamos falar de um dom que, para mim particularmente, pelo que eu vejo, é muito pouco falado, porém muito intitulado. Fala-se muito em o ser e pouco no estar desse dom. Eu espero que os irmãos aprendam e cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Nós iremos falar especificamente no dia de hoje sobre o dom do apóstolo ou o ministério do apóstolo. Porém, para melhor compreensão dos irmãos, veja que em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus deu, o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Mas, irmão Rafael, para que tem esses dons de ministério? Não basta apenas os dons do Espírito? Os irmãos vão ver nessa sequência de aulas agora de dons de ministério que o dom do Espírito era utilizado por a maioria ou alguns membros da igreja, mas no dom de ministério é um dom voltado para a liderança da igreja, para a liderança daqueles que cuidam do povo de Deus. E falaremos hoje do dom de apóstolo. Hoje nós vemos muitas pessoas se intitulando como apóstolos e veremos a diferença do apóstolo da época de Jesus para o apóstolo hoje e se os de hoje estão corretos ou não. Para começar, o que é apóstolo? Conforme a nossa lição, é aquele que é enviado ou mensageiro. E o nosso maior exemplo de apóstolo, acredite, Jesus Cristo de Nazaré. Hebreus capítulo 3 e versículo 1 vai explicar exatamente isso. Como enviado e mensageiro, Jesus é o nosso maior exemplo, porque ele foi enviado do céu para trazer a mensagem do reino de Deus e cumpriu o seu chamado para isso, fazendo com que outros apóstolos, ou seja, após ele, desse andamento ao seu ministério. E quem são esses apóstolos? Conforme o estudo bíblico, você vai ouvir essa palavra, colégio apostólico. E o que é esse colégio apostólico? É composto dos 12 discípulos de Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que havia muitos discípulos que seguiam a Jesus. Porém, em Lucas, a partir do capítulo 6, versículo 13 ao 16, nós vamos entender que o Senhor Jesus, após orar durante a noite toda, dentre os seus discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. Veja bem, já quero desde já destacar algo importante. Quem quer ser apóstolo, primeiro precisa ser discípulo. Não adianta querer ser apóstolo sem ser discípulo. Discípulo é parecido com o mestre.
Discípulo aprende com o mestre. Discípulo tem desejo e aspiração de ser igual ao mestre. Mas para ser o apóstolo, o após, primeiro precisa ser discípulo. Não podemos pular etapas. E o que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar? Que o colégio apostólico, que era formado dos 12 discípulos, tinha características específicas que não se repetem hoje. Primeiro, foram convocados por Jesus, andaram com Jesus, receberam a autoridade de Jesus. Porém, eles andaram lado a lado, fisicamente com Jesus. Eles ouviram a voz de Jesus. Eu quero você, você e você. Eles andaram lado a lado com Jesus. Eles acordavam pela manhã e tomavam café com Jesus e iam evangelizar. Ou seja, andaram fisicamente com o Mestre. Diferente de nós hoje, que o conhecemos através da sua palavra e da sua presença através do seu Santo Espírito. Eles conviveram com o Mestre fisicamente. E quem foram eles? Você pode consultar lá Lucas capítulo 6, versículo 13, que fala dos 12 apóstolos, que antes foram discípulos. E eu destaco aqui para você, meu irmão e minha irmã, que qual que era o objetivo de Jesus chamar esses 12? Para a supervisão da sua obra. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 2. Porém, com a traição de Judas, já prevista por Jesus Cristo, aprove a igreja e os 11 fazer uma reunião, e através dessa reunião, direcionados por Deus, obviamente, foi escolhido o irmão Matias para preencher os 12 apóstolos, ou seja, colégio ou a escola apostólica após Jesus. O que eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs que esse colégio apostólico foi restrito, apenas 12. Não existe sucessão, não existe o 13º, o 14º, 15º, não. Foram apenas esses 12, ao qual o Senhor Jesus comissionou, deu-lhes autoridade, deu-lhes poder, o capacitaram para fazer a sua obra e, consequentemente, supervisionar a sua igreja. Então, quando falamos aqui do colégio apostólico, quando falamos aqui do que é o apóstolo até esse momento, eu não estou falando do dom ministerial de apóstolo. Eu estou falando da posição colocada por Cristo nesse momento de apóstolo. Como que se Jesus ascendesse aos céus e deixasse aqueles 12 como supervisores da sua obra até aquele momento. Porém, após a descida do Espírito Santo, não temos mais a posição de apóstolo, mas temos o dom ministerial de apóstolo, que se trata de uma capacitação ministerial para aqueles que Deus colocou à frente da sua obra para realizar algo específico na sua obra. Logo, o dom ministerial também vai agir como o dom espiritual, conforme a vontade e o querer e a capacidade de Deus. Ok, meu irmão? É importante isso, que você vai ver que hoje as pessoas querem ser, mas não querem estar conforme a vontade de Deus. Vamos lá? O que é então o ministério de apóstolo? Ou, eu destaco aqui, o dom. Ser enviado para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho. É familiar para você essa descrição? Eu destaco aqui bem grande. São os missionários. Logo, o dom ministerial de apóstolo hoje é manifestado ou para nós esclarecido de uma melhor forma como os missionários. Eles são enviados para alcançar os povos ainda não alcançados. Mas veja bem, se eles são enviados, alguém envia. Eles não são enviados por si mesmos. Se eles vão levar o evangelho, a mensagem não é deles, mas a mensagem é do Senhor. Olha que interessante. Cargo, referindo a apóstolo. Cargo, posição, o ser apóstolo existe hoje? Não. Não.
As pessoas hoje querem ter o título, a posição de apóstolo, para se comparar àqueles 12 lá que Jesus escolheu. Não, isso não tem mais. Quando a Bíblia Sagrada diz que os 12 irão julgar as 12 tribos de Israel, é só os 12. Não vai ter 13, 14 tronos, não. São só os 12. Agora, ser chamado, enviado, estar, que é o missionário, tem gente que fala, eu sou missionário, mas ele não está em missão. Ou seja, você tem que estar na atividade desse dom, dessa capacitação ministerial. Isso sim. Qual que é o melhor exemplo que eu posso trazer depois de Jesus, obviamente? Paulo e Barnabé. Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. A Bíblia Sagrada vai dizer, e você vai entender que Paulo e Barnabé tiveram um encontro com Jesus. Eles não andaram pessoalmente com Jesus. Eles não conviveram pessoalmente com Jesus. Mas eles creram na palavra, tiveram um encontro com Cristo, foram salvos e agora estão discípulos de Jesus. Aprendendo a palavra, pregando a palavra, levando a palavra, mas aprove Deus capacitá-los com o dom de apóstolo. Tanto que a Bíblia Sagrada vai dizer em Atos 13 que após uma reunião com a igreja, a Bíblia diz que o Espírito Santo pede para separar Paulo e Barnabé. E separando-os, a igreja os enviou à obra missionária. Isso sim é ser apóstolo, separado por Deus e enviado pela igreja. Isso sim é ser o dom de apóstolo, o dom ministerial, a capacitação. Após você ser um discípulo, um aprendiz, você ser enviado a outros povos para levar a boa mensagem do Evangelho. Na lição, eu dei uma invertida um pouquinho nos tópicos para melhor compreensão. A lição vai falar do apóstolo Paulo, e eu deixo para falar por final aqui, não menos importante, pelo seguinte. Quando eu coloco aqui para vocês o apóstolo Paulo, eu não quero declarar ele para vocês como que ele sendo um dos 12 ou 13, como dizem por aí, mas como dom ministerial. Ele se declarando como apóstolo, como enviado, como missionário até aqueles povos a qual ele ia. Então, ele era um melhor exemplo do uso do dom. Recebeu uma capacidade divina para alcançar os povos e colocou em ação. Sabe o que é interessante? A maioria dos apóstolos hoje, eles querem evangelizar onde já tem uma igreja aberta. Ele quer abrir uma igreja e se chamar de apóstolo onde já tem uma igreja aberta. Isso não é ser apóstolo. Isso é querer, como dizem por aí, pescar no aquário do outro. O apóstolo, ele vai aonde a palavra não chegou. Jesus capacita, comissiona, enche da graça, coloca ali um dom para alcançar vidas e não causar confusão. Do mesmo jeito que o dom do Espírito não é para causar confusão na igreja, mas para edificá-la, para ajudá-la. O dom ministerial, no caso o apóstolo, é para edificar e expandir a igreja. É enviado a algum lugar. Ele desbrava, leva a palavra, funda-se igrejas. Aí se ele permanecer lá como pastor daquele povo, ele já vai desenvolver um dom ministerial de pastor, de cuidador das ovelhas, que Deus o vai capacitar para isso. Mas em específico nessa aula, o apóstolo ele vai desbravar, ganhar vidas, e dali ele vai para outro lugar, e assim ele vai desbravando. Não, no caso do apóstolo Paulo, como alguns dizem que ele era apóstolo igual aos outros, não, é um dom. Ele mesmo cita isso, que ele não aceitou ser contado com os 12. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, ele mesmo fala, eu nasci fora do tempo, como um filho abortivo, porque para ser tido realmente como um apóstolo do colégio apostólico, tem requisitos. Tem que ter andado pessoalmente com Jesus, tem que ter sido chamado pela própria voz de Jesus, tem que ter visto a ressurreição de Jesus. Então Paulo não viu isso. Então ele desenvolveu o dom de apóstolo. É essa diferença muito grande que as pessoas confundem muito.
E por último, ele levou o evangelho a muitos povos. Aí você vai ler a Bíblia Sagrada e vai ver que ele escreveu muitos livros do Novo Testamento, levou a mensagem a muitos povos. Ele foi um apóstolo no que requisito do dom, que foi capacitado e colocou em prática. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que com essa pré-aula, os apóstolos que infelizmente se levantam hoje para serem dirigentes de igrejas já fundadas, não existe. O que existe hoje são pastores que cuidam das ovelhas, mas infelizmente querem colocar o nome de apóstolo para ter um destaque maior. E não é isso que a Bíblia Sagrada diz. O dom ministerial é para a capacitação da liderança para o objetivo de edificar e expandir a igreja. Eu acredito que depois dessa pré-aula, do que você aprendeu hoje, esses tais apóstolos não vão mais querer ser chamados de apóstolos, porque vão ver que estão usando o nome erradamente. Talvez eles inventem outro nome, quem sabe pai-póstolos, ou seja, cada vez mais inventam-se nomes para ter um destaque. Mas é importante entender que o dom ministerial não é o ser, mas é o estar, que é capacitado pelo Senhor. Guarde essa palavra, guarde essa orientação bíblica. Te convido a frequentar a escola bíblica da sua igreja, a você compartilhar essa pré-aula, a você comentar, a você, se quiser entrar em contato para aprendermos mais, estou à disposição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima pré-aula, se Deus assim quiser. Fique com Deus e amém.